aqui fazendo o que é certo. É o título da lição dessa semana e o conteúdo está incrível. Bora, os desbravadores em lição só está começando. A referência bíblica dessa semana está em Neemias 5:5-6. Oremos. Querido Deus, muito obrigado por mais uma lição tão especial. Que o Senhor venha estar iluminando a nossa mente e o nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Somos da mesma família que os ricos, e nossos filhos são iguais aos filhos deles. Contudo, somos obrigados a vender nossos filhos como escravos. E não há nada que possamos fazer, pois nossos campos e vinhedos agora pertencem a outros. Doeu no seu coração? Vamos pedir a Deus um coração sensível com as necessidades dos outros. Nos colocarmos no lugar dos outros. Imagine, depois de tanto problema, agora o povo estava unido para a reconstrução dos muros da cidade. Tinha tudo para dar certo, só que não. Agora estava em um conflito por causa do dinheiro. Tinham ali pobres, ricos, eles queriam colaborar com a reconstrução dos muros, mas não tinham condição. Tinham outros que até emprestavam dinheiro para os pobres, mas cobravam juros, dívidas, opressão. Era um verdadeiro capitalismo. Diz a palavra de Deus que os pobres sempre tereis convosco. Era para ser óbvio. Os que tinham mais condição, ajudar os que têm menos, era para dar apoio ao povo de Deus. Afinal, eles estavam com o mesmo propósito. Ao invés disso, eles estavam tirando vantagens dessa situação. Mas Neemias, usado por Deus para mediar as relações, mediar os conflitos, e olha a notícia boa, ao receber repreensões, os abastados agem como verdadeiros nobres. Leia comigo quem está em Neemias 5:12-13. Então disseram, restituiremos e nada procuraremos deles. Faremos assim como dizes. Então chamei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam conforme esta palavra. Também sacudi as minhas vestes e disse, assim sacuda Deus todo homem da sua casa e do seu trabalho que não confirmar esta palavra, e assim seja sacudido e vazio. E toda a congregação disse, amém, e louvaram ao Senhor, e o povo fez conforme esta palavra. Aqui podemos tirar duas lições. Somos chamados para sermos mediadores, pacificadores. E você, tem sido mediador de conflitos nas relações da sua família, no seu clube, na sua unidade, na sua escola? Segunda lição, e qual a sua atitude quando repreendido? Isso fala muito sobre o seu caráter. Baixa a bola, pede humildade. O juízo dói mais do que a repreensão e não tem bônus. Aliás, humildade é a palavra-chave. Na lição de segunda-feira, trata um pouquinho sobre o amor ao próximo. Tem uma parte que é muito interessante que diz assim, no entanto era o espírito e não a letra da lei que os ricos transgrediram. Em épocas de dificuldades econômicas, era dever deles auxiliar os irmãos mais pobres, não oprimir-os. Neemias ficou chateado porque eles não entenderam o óbvio. Qual era o óbvio? Era ajudar, auxiliar. Estava escrito, não era uma opção, era um dever. Pense nisso, às vezes somos tão sem noção que esquecemos o óbvio. Olha só a lição de terça-feira. Fica claro que as bênçãos de Deus são retiradas quando temos comportamentos egoístas. As maiores bênçãos são aquilo que o dinheiro não compra. Amor, felicidade, satisfação, paz, alegria. Na lição de quarta, fala um pouquinho sobre as emoções. Quando Neemias soube daqueles problemas, ele não decidiu sair agindo, mas ele parou e decidiu ter alguns momentos de oração e comunhão com Deus. Pare, ore, siga. Como dizem as autoridades, os bombeiros, primeiro passo, pare. Mantenha calma. Depois, ore e depois haja. Podemos tirar mais duas lições muito importantes. Primeira, Neemias dá o exemplo. Você tem sido um bom exemplo? Ensinar, todo mundo quer, mas dar o exemplo é o que convence. A segunda lição mostra o respeito pela autoridade de Neemias.
Já falamos aqui no canal sobre a importância de lidarmos com as autoridades. Isso também requer humildade, mas te faz mais forte. Essa lição menciona Atos 2, que conta sobre a descida do Espírito Santo, mas quando eles estavam em união. Assim também, na reconstrução dos muros, era necessário união, harmonia, para que Deus pudesse atuar. Peça a Deus para que você seja um agente de paz, aquele que promove a união, para que Deus possa te usar no ambiente que você estiver. Na lição de quinta-feira diz algo muito interessante, olha só. Toda tentativa de tirar vantagem da ignorância, fraqueza ou sentimento de outros é registrada como fraude nos livros do céu. É justamente quando tentamos tirar vantagem pessoal da desvantagem de outra pessoa que nos tornamos insensíveis à influência do Espírito de Deus. Uau, isso é realmente muito sério. Existem outras situações que podem se encaixar aqui. A prática do bullying seria uma delas? Como você se posiciona diante das injustiças, dos mais criticados, que o pessoal gosta de zoar, o excluído da turma? Já que estamos falando de dinheiro, para fechar com chave de ouro, a lição de sexta-feira diz sobre lembranças. O problema começa quando se tem dificuldade para lembrar. A palavra lembrar é usada 10 vezes no livro de Neemias, porque, se não tomarmos cuidado, com certeza nos esqueceremos. Durante o cativeiro egípcio, os filhos de Deus esqueceram de quem era o Deus, de quem era o seu Deus. E como consequência, eles esqueceram até da sua própria identidade. E ao longo do tempo, Deus precisou relembrá-los, que nos deu leis para não nos restringir, mas para manter sempre diante dos nossos olhos o seu caráter maravilhoso. Deus é incrível e Ele pode nos transformar, nos moldar à sua imagem. Por falar em lembranças, não esquece, o Livros Ungidos vem sempre acompanhando a nossa lição. Essa semana está fantástico. Os Desbravadores em Lição já terminou, mas semana que vem tem mais.